Olá, hoje vamos tratar de direitos reais. Meu nome é Paulo Souza, eu sou professor de Direito Civil aqui do Estratégia Concursos. Especificamente dos direitos reais, hoje vamos tratar de uma das figuras parcelares de direito real, que é o usufruto. Primeiro, o que você tem que compreender desses direitos reais limitados? Em regra, o Código Civil não gosta de direitos reais, exceto o direito de propriedade, que não sejam limitados temporalmente. A propriedade é a única que é ilimitada temporalmente, ou pelo menos se pretende que seja ilimitada sem qualquer limitação. Então, eu adquiro propriedade sobre alguma coisa, acabou. Sou o proprietário para todo o sempre, pelo menos nessa perspectiva mais clássica que a gente tem desse instituto. Agora, quando o sujeito tem esse direito de propriedade e ele estabelece algum direito real limitado sobre a propriedade, nós tentamos sempre estabelecer isso com uma limitação temporal também, para evitar os chamados direitos reais limitados perpétuos, que é aquele direito que é um pedacinho do direito de propriedade e que é perpétuo. Então o sujeito tem perpetuamente um pedacinho de propriedade. Como nós tratamos os direitos reais a partir de uma perspectiva do direito de propriedade, nós tentamos evitar esse tipo de problema, estabelecendo sempre limitações a essas figuras. Vamos dar uma olhada nessa figura que foi tratada por uma das questões do exame da ordem. A questão 37 do 17º exame dizia o seguinte: Angélica concede a Otávia, pelo prazo de 20 anos, direito real de usufruto sobre imóvel de que é proprietária. O direito real é constituído por meio de escritura pública, que é registrada no competente cartório do registro de imóveis. 5 anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece. Então, 5 anos depois, deixando como única herdeira sua filha Patrícia. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Pois bem, como eu te disse, é sempre estabelecida uma tentativa de se estabelecer com limitação temporal. No próprio usufruto aqui já foi estabelecida uma limitação temporal, que eram 20 anos. Mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa. A usufrutuária, a Otávia, faleceu. A grande questão que surge é: o usufruto se extingue com a morte dela ou não? O usufruto se extingue quando der os 20 anos. Veja aqui, o artigo 1410 do Código Civil estabelece as situações nas quais o usufruto se extingue. Extingue e cancela o registro no cartório do registro de imóveis. Primeiro, pela renúncia ou morte do usufrutuário. Aqui a gente já matou o negócio, Morreu o usufrutuário, morreu o usufruto. Extingue o usufruto com a morte do usufrutuário. Então, aqui a gente já consegue resolver o exercício, mas vamos analisar as outras situações nas quais se extingue o usufruto para que você tenha uma ideia de quando isso acontece. Veja, vamos continuar. Pelo termo de sua duração. Seria o caso a Otávia não tivesse morrido, desses 20 anos, Mas ela morreu antes, e aí nem se fala no termo. 3. Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer. Veja, pode-se fazer, portanto, usufruto para a pessoa jurídica? Pode, expressamente determinado no Código Civil. Não tem vedação nenhuma. Dá para fazer usufruto para a pessoa jurídica. Quanto tempo eu posso estabelecer isso? Tempo que eu achar interessante, mas se não tiver um prazo estabelecido, o Código limita esses 30 anos. Lembra? Sempre tentando limitar. Não quiseram pôr prazo? Eu ponho 30 anos, prazo limite para essa pessoa jurídica. O que mais? Pela cessação do motivo de que se origina. Por exemplo, eu me divorcio. E aí eu estabeleço lá que
sei lá, a minha mulher tem uma renda baixa e tal, eu vou deixar ela no imóvel. Na divisão dos bens, eu fiquei com a casa, ela ficou com outros bens, né? Mas eu deixo ela, a casa em usufruto para essa pessoa. E aí eu estabeleço o porquê que eu vou deixar essa pessoa em usufruto. Porque ela não tem renda, né? Não tem uma renda compatível, sei lá, eu estabeleço essa situação de renda. E aí, ela passa a ter renda, acabou o usufruto. Ah, enquanto estiverem os filhos menores, a gente tinha 2 filhos. Enquanto os filhos forem menores, tem usufruto. Acabou a menoridade dos filhos, acabou o usufruto também. Tá? Então, tinha uma condição, tinha um elemento lá que estabelecia a duração. Acabou essa situação, acabou o usufruto. Volta. Então, a cessação do motivo, né? Quinto, pela destruição da coisa. Isso é meio evidente, né? Não tem coisa para ser usufruto, passível de usufruto, acabou. Pela consolidação. O que é a consolidação? A consolidação da propriedade nas mãos do usufrutuário. Tá? Se eu consolido a propriedade nas mãos do usufrutuário, acabou o usufruto. É meio evidente, porque se eu tenho usufruto e o direito de propriedade, não faz sentido falar em usufruto. Eu sou usufrutuário da minha própria propriedade. O que mais? Por culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista no parágrafo único do artigo 1395. Até coloquei aqui lá o que é mais ou menos. É a aplicação do dinheiro. Então, se eu recebo, veja, muito curioso, né? Pode ter um usufruto sobre título de crédito. Dá? Dá. Dá para pôr usufruto sobre ele. Sobre juros de uma nota promissória, dependendo da situação, um título de capitalização. E aí? Mas eu tenho que fazer a aplicação desse dinheiro conforme se estabelece no artigo 1395. Tá? Então, tem que fazer o negócio render mais. Não fiz, corta o usufruto. O que mais? E o inciso 8º, pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Eu deixo uma casa em usufruto para você. O que você faz? Se muda, vai para outro lugar. Não usa, não frui. Extingue o usufruto. Se o objetivo do usufruto é dar uso e fruição a alguém e esse alguém não usa, não frui, não faz sentido mais falar em usufruto. Então são essas as situações que nós temos lá de extinção. Lembrando, inciso 1º, morte. E aí a gente volta para o nosso exercício. De novo, vamos reler ele que já passou aqui, às vezes você se perde. Angélica concede a Otávia, pelo prazo de 20 anos, direito real do usufruto sobre o imóvel. O direito real é constituído por meio de escritura pública. 5 anos depois da constituição do usufruto, Otávia falece, deixando só uma filha, Patrícia. A. Patrícia herda o direito de usufruto sobre o imóvel? Não. Morreu a Otávia, acabou o usufruto. Patrícia adquire somente o direito de uso do imóvel. Essa aqui é aquela alternativa que a OAB põe porque não sabe o que pôr em alternativa. Né? Então, quer dizer que ela continua com o uso, mas perde a fruição. A troco de que ia ter uma situação dessa? Né? Não faz muito sentido. Ou ela perde tudo ou ela ganha tudo. Né? Perde todo o usufruto ou ganha todo o usufruto. Errada, portanto. O direito real de usufruto extingue-se com o falecimento de Otávia. Certo, conforme o que a gente falou aqui no inciso 1º, né, do artigo 1410. Evidente que a última está errada, mas vamos lá. Patrícia deve ingressar em juízo para obter sentença constitutiva do seu direito real de usufruto sobre o imóvel. Bom, duplamente equivocado esse negócio, né? Primeiro, sentença constitutiva, o usufruto já tinha sido constituído, já tinha sido lá registrado, inclusive, no cartório do registro de imóveis. Já está constituído o usufruto. Agora, ele foi desconstituído pela morte da mãe dela. Né? E aí, não tem como eu ingressar com uma ação para constituir aquilo que já foi constituído. No máximo, talvez a gente tivesse ou permitisse uma ação declaratória. A Patrícia pediria para o juiz declarar que ela é usufrutuária.
mas nem isso ela pode, por conta do artigo 1410, inciso 1º, já que com a morte extingue-se o usufruto, a morte do usufrutuário. Beleza? Só presta atenção em mais um dispositivo legal que é bastante importante. O artigo 1411. Eu posso fazer um usufruto para mais de uma pessoa. E aí? E se extinguir esse usufruto em relação a uma delas? Extinguir-se-á a parte em relação a cada uma delas que falecerem, salvo se, por estipulação expressa, o quinhão dessas couber ao sobrevivente. Ou seja, eu posso fazer usufruto de dois meios diferentes em relação a uma pluralidade de pessoas. Primeiro, conforme cada uma delas vai perdendo o usufruto, as outras vão perdendo a parcela e aí só vão ficando com a cota parte. Ou não, eu posso estabelecer em 3 pessoas que se uma delas falecer, a parte dessa aqui falecida vai para as outras 2, né? Para manter o usufruto das demais. E aí, a segunda morre, vai para a outra também. Aí quando a terceira morrer é que extingue o usufruto, por exemplo. Né? É possível fazer isso? É possível. Eu posso fazer dos 2 jeitos, conforme permite o artigo 1411. Ok? Não é assim tão complicado, mas o problema é que a gente tem a perspectiva proprietária de que quando eu herdo a propriedade e eu herdo, portanto, todos os direitos reais. Eu herdo o usufruto. Não herda o usufruto, né? Ele se extingue com a morte do usufrutuário. Pois bem, assim a gente finaliza aí essa questãozinha mais uma vez.